Boa noite, galera. Estamos aqui de volta, né, com a série de exercícios resolvidos de termodinâmica do livro do Sengel. E hoje a gente vai resolver a primeira questão do capítulo 5, certo? Que fala sobre a primeira lei aplicada para volumes de controle, ou seja, sistemas abertos, ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa questão, certo? Antes de mais nada, eu quero pedir a vocês, mais uma vez, como sempre, para que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, porque dá aquela força, ajuda bastante a gente aqui a saber que está postando algum conteúdo interessante que vocês acham legal de ver no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Está aqui o nosso livro do Sengel, né, de termodinâmica. Para quem não conhece ainda, é esse que a gente está tratando, a 7ª edição. Okay? E a questão que a gente vai resolver hoje é a questão 5.30, certo? Então ela diz o seguinte: uma determinada quantidade de ar entra em regime permanente em um bocal adiabático a 300 kPa de pressão, 200 graus Celsius de temperatura e 45 metros por segundo de velocidade. E ela sai a 100 kPa de pressão e 180 metros por segundo de velocidade. A área na entrada do bocal, né, a área da seção transversal da entrada do bocal é de 110 centímetros quadrados e pede para que se determine o fluxo de massa no bocal, a temperatura de saída e a área de saída, a área da seção transversal também, né, de saída desse bocal. Bom, primeira coisa que a gente deve perceber, né, quando a gente lê um exercício desse. Algumas palavras, né, algumas chamadas de keywords, né, palavras-chave que a gente deve analisar, né, quando está lendo esse tipo de questão. A primeira é essa daqui, ó, adiabático. Então, quando o exercício fala que o bocal é adiabático, um bocal adiabático, significa que ele não está perdendo calor nas paredes, não está ocorrendo transferência de calor nas paredes. Então, a gente pode desconsiderar. E a outra keyword, né, que a gente pode observar aqui é essa daqui, ó, regime permanente. Então, se está em regime permanente, não há nenhum criadouro, nenhum sumidouro, nem de energia, né, nem de massa, nem de nada, né, dentro do meu volume de controle. Então, o regime é permanente. Toda massa que entra é igual a toda massa que sai, certo? A velocidade que entra, ela não não existe sumidor de velocidade, né? Então, ela segue uma proporcionalidade, né, tanto na entrada quanto na saída e assim por diante, certo? Então, essas duas keywords a gente tem que ficar atentos quando vai tratar desse tipo de problema, ok? Então vamos lá, eu vou pegar essas propriedades aqui, né? No caso, pressão e temperatura, vou colocar lá no meu RefProp, né? Vocês já devem estar sabendo mexer, e eu já vi em alguns comentários que tem pessoas pedindo para eu postar mais informações sobre esse software de engenharia. E eu vou fazer isso em breve, certo? Eu vou gravar mais um vídeo com algumas coisas a mais, né? Algumas outras dicas importantes para se utilizar esse software, né? O RefProp. Bom, mas pegando essas duas informações aqui, né? E colocando lá no meu RefProp, eu vou ter essas informações aqui embaixo, certo? Então, coloquei aqui, eu estou tratando do ar, né? Então, pseudofluido, certo? Ar seco. E aí eu coloquei a temperatura de 200 graus Celsius e a pressão de 300 kPa. Daí ele me retorna o volume, né, a energia interna, a entalpia, a entropia e o título, né? Lembre-se que quality, né, do inglês é título, porque a gente adota aquela metodologia, né, aquela linguagem francesa, ok? Então, quando a gente fala título aqui, é a mesma coisa de quality lá no inglês. Tá bom? Então, mais uma vez, só para revisar, tá aqui os dados, né? O fluido é A, pressão inicial, temperatura, velocidade de entrada, a área da seção transversal, né? Tanto que está em metros quadrados, em centímetros quadrados, perdão. Todas as informações que ele deu lá no enunciado.
Bom, primeira coisa que ele pede, né? Deixa eu dar uma voltada aqui agora. A primeira coisa que ele pede é o fluxo de massa. Para calcular o fluxo de massa, inicialmente eu tenho que calcular a vazão, né? Volumétrica que está entrando nesse meu bocal, certo? E por que eu vou precisar dessa vazão volumétrica, eu vou deixar mais claro já já, certo? Bom, então vou calcular aqui a vazão volumétrica de entrada, e a vazão volumétrica de entrada ela é igual à velocidade vezes a área da seção transversal, certo? Então, vazão volumétrica de entrada é 45 metros por segundo, que é a velocidade de entrada, vezes 0,011 metros quadrados, que é esses 110 centímetros quadrados aqui convertidos para metro quadrado. Vocês vão perceber que, como a gente esperava, né, a unidade de saída, né, dessa vazão de entrada vazão volumétrica de entrada, né, em metros cúbicos por segundo. Então, a gente tem 0,495 metros cúbicos por segundo, ok? Então, agora sim a gente pode calcular a nossa vazão mássica. Por quê? Porque eu sei que a minha vazão mássica ela vai ser igual à vazão volumétrica vezes o volume específico que eu obtenho aqui do meu RefProp, certo? Então, a vazão volumétrica de entrada é 0,495, como a gente achou aqui em cima, e do RefProp a gente sabe que o meu volume específico é 0,45314, como está dito aqui embaixo. Eu peguei aqui do meu RefProp, o volume específico, ok? Então, aqui agora eu já tenho a vazão mássica de saída, né? Uma vez que eu divido metros cúbicos por segundo dividido por metro cúbico por quilograma, o metro cúbico por quilograma gira multiplicando, né? Então, eu vou ter quilogramas por segundo, unidade de vazão mássica. Então, está aqui calculado a letra A do meu exercício, certo? Depois, ele pede a temperatura de saída, temperatura final, né? Do meu bocal, certo? Segundinho. Bom, para calcular essa temperatura de saída, né, do meu bocal, eu vou utilizar um balanço, certo? Um balanço de energia. E já que o regime é permanente, né, como ele disse lá, e daí lembre-se daquelas keywords, né, que eu falei. Então, é uma coisa importante saber que o regime é permanente. Se o regime é permanente, eu vou saber que a mesma energia que entra é a mesma energia que sai, certo? A energia que entra é igual à energia que sai. Se eu abrir essas duas fórmulas aqui de energia, né, eu posso dizer que a minha energia que entra é a massa, né, vezes a entalpia específica, mais a velocidade, né, de entrada ao quadrado sobre 2. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque eu estou colocando aqui a energia interna, né, na forma de entalpia. Aqui eu estou colocando a minha energia cinética na forma de M, né? Quando eu multiplicar aqui mv ao quadrado sobre 2, é a minha energia cinética, e a minha energia potencial eu estou desprezando, assim como outras energias, como energia química, energia gravitacional, porque elas todas podem ser desprezadas, né? Uma vez que eu estou no mesmo, eu não estou variando muito de altura, então não tenho energia potencial, não está ocorrendo nenhuma combustão, nenhuma reação química, né, nesse bocal, então posso desprezar outras energias, energia química, né, energia sonora, não está dizendo que está ocorrendo nenhuma saída de som que possa ser considerada, né, grande, então posso desprezar todas essas outras energias. As únicas energias que vão me afetar realmente no meu problema é a energia interna e a energia cinética, né, porque tem uma velocidade considerável. Então, estão elas duas aqui, né, representadas nessa minha equação. Então, a energia cinética, né, vezes a energia, mais a energia interna de entrada vai ser igual a energia cinética mais a energia interna de saída, certo? Bom, vamos lá, né? Então, a massa aqui, né, a massa é constante no meu problema, né, esse mzinho aqui é constante, a mesma massa que entra, a mesma massa que sai, então ela pode ser cancelada, né? E daí vai sobrar só a entalpia, né? Que a gente tem, a entalpia de entrada dada, vai sobrar só essa entalpia aqui, né? Que é dada aqui pelo meu RefProp. Tá aqui ela, né? Entalpia.
a velocidade foi dada, a velocidade de entrada, a velocidade de saída também foi dada, e aqui eu consigo encontrar a minha entalpia de saída. Aí você vai me perguntar, poxa, aí eu vou só fazer os cálculos aqui, né? Então, resolvendo as continhas, né? Isolando a entalpia de saída, né? Aqui as contas, né? Se vocês quiserem conferir, tá? Pelo que eu fiz, tá tudo certinho, certo? Mas isolando aqui, né? Fazendo essa multiplicação. Lembre-se que esse termo aqui, ó, é um termo para quê? Para eu transformar metros ao quadrado por segundo ao quadrado em quilojoule por quilograma, certo? Uma vez que eu vou dividir aqui, né, 1 dividido por 1000 aqui vai cancelar com esse de cá, né, e aí vai sobrar só quilojoule por quilograma. Então, essa parte aqui, né, vai ficar também em quilojoule por quilograma. Lembre-se que a gente não pode somar laranja com banana, né? A gente tem que somar laranja com laranja. Então, se aqui é laranja, né, quilojoule por quilograma, aqui nessa outra parte do meu somatório tem que estar também em quilojoule por quilograma. Então, por isso que eu coloco esse 1 dividido por 1000 aqui, só para igualar as unidades, ok? Bom, mas fazendo essas contas aqui, né, terminando essas contas aqui, a gente vai chegar que a minha entalpia 2 é 586,5. Aí você vai me perguntar, bom, mas eu quero a temperatura. Para que eu estou achando entalpia? Lembre-se que para a gente definir um estado termodinâmico, a gente precisa de duas propriedades termodinâmicas. Então, eu já tenho lá do enunciado do problema a pressão de saída, né? Mas eu não tenho nenhuma outra propriedade termodinâmica, certo? Então, achando a entalpia aqui, eu consigo definir o estado termodinâmico, certo? Então, vou lá no meu RefProp, eu vou colocar a entalpia e a pressão. Tá aqui, né? Então, eu coloco essa entalpia aqui de 586, certo? 0,5. Coloco a pressão que foi dada no enunciado do meu problema de 100 kPa e ele vai me retornar todas essas outras informações, inclusive a temperatura. Então, eu sei que a minha temperatura de saída agora é o quê? 185,04 graus Celsius. Então, já acabei de encontrar a minha entalpia ou a minha temperatura, né, final, certo? Para finalizar o problema, né, o problema pede que a gente calcule a área da seção transversal de saída. A gente vai usar aquelas duas formas que a gente usou no começo da questão, só que agora é o inverso, né? A gente primeiro vai calcular a vazão mássica de saída, né? A vazão volumétrica de saída, a vazão mássica a gente já calculou. Então, a gente tem 1,9, que foi calculado lá no primeiro slide, né? Lá na primeira conta que a gente fez. E a gente tem aqui o volume específico na saída, que é esse daqui, né? O volume específico 1,3156, que foi dado pelo RefProp, né? Juntamente com a temperatura de saída. Então, tá aqui, né? Todos esses dados colocados, a gente tem a vazão volumétrica de saída, e aí a gente sabe que a área da seção transversal, né, é a vazão volumétrica de saída dividido pelo volume de saída, né? Ou, perdão, pela velocidade de saída. Então, a área, né, da seção transversal na saída vai ser igual a 1,434 metros cúbicos por segundo dividido por 180 metros por segundo, que é a velocidade de saída. Corta segundo com segundo, corta metro com metro cúbico, vai sobrar o quê? Metros quadrados, que é justamente a unidade de área, né? Metros quadrados. Se você quiser dar em centímetros quadrados, é só correr 4 vezes a vírgula para cá e você vai ter que é 79,7 centímetros quadrados a área da seção transversal de saída. Então tá aí resolvido a questão 5.30, né, do livro de Cengel. Se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida sobre a questão, vocês deixam aí nos comentários. Eu vou tentar explicar melhor, né, alguma coisa que não tenha ficado bem entendida. E até a próxima questão. Valeu, obrigadão.